Fala galera, tudo beleza? Hoje eu tenho uma convidada muito ilustre, muito importante aqui no canal, mais importante do que a primeira dama do nosso país ou dos Estados Unidos, que é a minha esposa. Minha esposa é a Milena, alguns de vocês talvez já conheçam. E no vídeo de hoje a gente está aqui para contar um pouco do nosso relato de parto, né? Na verdade, é o relato de parto dela, né? Né, amor? Isso. E o nosso Eu bebê. esqueci que eu tô de microfone. É, você tá de Ah, microfone, tá. você pode falar. E o nosso baby tá aqui, né? O Matias, irmão do Mateus, nosso segundo filho. Eu tô controlando minha voz aqui pra não falar muito alto, pra não acordá-lo, né? E se quer começar falando, você tava em 40 semanas, 40 mais um, né? 40 mais um. 40 mais um quando tudo começou, né? A história é mais ou menos longa, mas pra resumir, eu já vou passar a bola pra ela, né? Em 40 mais uma semanas, a minha esposa ela não estava sentindo contração, apenas pródromos, certo? O que é meio louco, porque desde o início da gestação eu achava que ia nascer bem rápido, né? Tipo, o Matheus foi com 39, eu achava que com 37, 38 no máximo já, porque tava muito grande e pesado, né? Mas não foi isso que aconteceu. Isso, não só isso, mas porque a gente ouve muitas histórias de que o segundo bebê é mais rápido. Então Sim. a gente tava bem, tipo, meu, 37 semanas, tipo, meu, qualquer momento, né? Aí ficou 38, qualquer momento, então, qualquer momento, mas aí foi 40, né? E aí 40 semanas, na verdade, se a gente não tivesse feito algumas coisas, eu acho que poderia até nascer até um pouco mais depois, né? Mas, É, certo, é o que verdade. aconteceu? Né, assim, eu vou deixar você falar, né? A gente, desde o início, a Sim. gente estava fazendo um acompanhamento lá na Casa Ângela. Para você que não sabe, a Casa Ângela é uma casa de parto normal, né? Método natural, assim, bem conceituada, não só aqui em São Paulo, mas assim no Brasil inteiro. E aí o Matheus, a gente teve lá, que foi o nosso primeiro filho, e o Matias, a gente queria também fazer lá. E aí lá só aceita até 41 semanas, né? Eu tô falando pra caramba, né? Mas Isso. fala aí, o que que eu... Sim. Aí, quando chega a 40 semanas lá, elas oferecem estímulos, né, para convidar o bebê a nascer. E foi aí com 40 semanas a gente foi lá e nós fizemos o descolamento de membrana, né? Descolamento de membrana. Exatamente. E também eu tomei o famoso shake de óleo de rícino, que não é Tem um tão gosto gostoso, delicioso. não é tão gostoso e o resultado também não é tão legal, né? Que é uma baita dor de barriga, como vocês podem imaginar, né? Óleo de rícino. E aí, só de sair de lá, acho que uma hora depois já começou a fazer efeito, né? É, que foi engraçado, tipo assim, você sabe, gosto ruim, né? Mas não, tá, então tudo certo, né? Mas nem uma hora, 30 minutos aí tu, João, caramba, não tá dando. E a gente ia voltar A gente ia de de. metrô, A gente ia né? voltar de metrô. Porque, galera, da nossa casa até a Casa Ângela, em dias normais, dá 49, R$ 50. Naquele dia tava 70. Eu, meu Deus, cara, vamos de metrô. E a minha É porque é esposa. um pouco longe da nossa casa, né? E a minha esposa tava ok também, né? Então, assim, dois fatores. Primeiro, o fator dinheiro. E o segundo fator é rapidez. Rapidez também. A gente queria chegar logo em casa. Então, assim, pro preço do Uber ter aumentado, não é à toa. Né? O trânsito tava alto também. Então a gente Dá queria. 1 hora e meia, mais ou menos, né? Da nossa casa Sem até trânsito, lá. Não, não com trânsito. Uma hora e com meia, trânsito 2 horas. Depende. é brabo. Sem trânsito, liso, 40 minutos. Entendeu? Então, assim, meu, vamos chegar mais rápido e vai ser mais barato também. Então vamos de metrô. Mas aí não deu, Não né? deu. Minha Eu esposa acho que me a partir do convenceu. momento que fez o descolamento de membrana, eu já senti que as coisas começaram a mudar. Eu já. Antes eu tava andando normal, eu tava super ágil, mas depois do descolamento eu já tava andando diferente, eu já tava sentindo um peso diferente. É como se realmente tivesse descolado e o bebê tivesse já ali pra nascer, Eu lembro que entendeu? você falou que a tua barriga baixou. Tipo, nossa, eu sinto que Baixou abaixou minha demais, barriga. visivelmente eu vi a barriga baixando, assim. Eu não entendia quando as pessoas, principalmente os antigos, falavam, ah, baixou a barriga. Eu não via isso, mas depois do descolamento a barriga baixou, o peso, fora a dor de barriga, né? E quando a gente chegou em casa, depois de mais de uma hora, né? Mais de uma hora, aí o negócio pegou. Bravo, bravo. Engraçado que você no carro, tipo assim, super quieta, assim, né? Mas eu tava durante uma hora e meia, super quieta, super quieta. É, Mas eu sabia que o bicho tava pegando aí dentro de você, né? As coisas não tava legal. sim. Aí foi o dia inteiro, né, sentindo essa dor de barriga, e o E objetivo fraqueza, né? é fraqueza, o objetivo disso era estimular as contrações, né, para entrar em trabalho de parto, né? Porque o intestino trabalhando estimularia, né? Só que assim, eu não tive nenhuma contração,
naquele dia, foi o dia inteiro, né? Foi. E no dia seguinte, pela manhã, começou a sair um pouco do tampão. Tampão mucoso. Isso, o tampão com um pouquinho de sangue, que já é um ótimo sinal, né? Já é o sinal que o colo tá afinando, né? Tá amolecendo e já tá preparando o corpo pro trabalho de parto. Mas enfim. Exatamente. Aí a gente seguiu a Exatamente. vida normal, né? Até então a gente tava seguindo a vida, né? Com exceção do dia anterior, que foi esse dia do óleo de rícino, né? Foi bravo. Minha esposa, assim, com muita fraqueza. Inclusive, foi aniversário do nosso vizinho, do nosso vizinhozinho, né? Que é amigo do Matheus, do nosso filho. Vizinhozinho. É vizinhozinho. E aí a gente tava meio, tipo, chegou. Aí a Milena ficou, eu subi com o Matheus, porque era aniversário de 3 anos dele, né? E aí a gente ficou lá, e daqui a pouco a minha esposa mandando mensagem, João, desce. Aí eu, putz, eu pensando assim, cara, tá tão legal. Eu, falei, pô, precisa mesmo descer agora, em caps lock, né? Deixar eu aí, caraca. Eu pedi pro nosso amigo lá, pro pai do aniversário, a gente ficar ali com o Matheus e depois descer. Eles, pô, super gente boa. Desceram depois. Pô, foi muito divertido. O Matheus se divertiu muito. Cheguei aqui, a Milena, bastante fraqueza, né? E tá, então, ao longo do dia foi isso. No dia seguinte, graças a Deus, você já manchou melhor, né? E tal, foi uma coisa assim um pouco mais tranquila. Sim, até o horário do almoço, né? Aí chegou o horário do almoço, a gente colocou o Mateu para dormir, como sempre fazemos, e iríamos tirar a nossa soneca. Tão Uhum, esperada a uhum. soneca. Perdi E a aí, isso soneca. acho que era 12:30. Por Só que aí. aí, na hora que eu deitei, era 1 hora. Foi. A hora que eu deitei, eu só senti um negócio quente escorrendo pela perna. É como se tivesse estourado uma bolha, né? E aí foi que eu entendi que a bolsa tinha estourado. É, Foi uma experiência diferente, porque na do Mateu não estourou a bolsa, né? exatamente, exatamente. Mais Sim. tarde, chegando na casa, acho que foi na casa Ângela ou no hospital, não sei. A gente descobriu que a bolsa ela tinha estourado parcialmente. Ela não E estourou por isso totalmente. que não saiu muito líquido, né? Sim, aí a bolsa estourou 1 hora, nós ligamos para lá para saber o que faríamos. E lá eles têm um protocolo, né? De quando a bolsa estourar, tem que ir direto para lá para se internar, para começarem realmente os estímulos, porque tem um tempo aí de bolsa rota que ela não pode ficar, né? Como que Exato, fala? 24 horas? Isso. É. E aí foi, a gente foi pra lá, chegamos lá mais que umas 3 horas, 3 e pouquinho. Aí fui pro banho quente. Pra estimular Do banho quente, que ficou, acho que eu fiquei uns 20 minutos no banho quente. bastante tempo. Do banho quente, a parteira fez uns spin babies. Foi bem legal, umas Isso. posições bem legais que eu senti já que ele começou a dar uma encaixada nos spin babies. E depois eu fiquei na bola. Eu fiquei na bola até umas 7 horas, que foi a hora que. Eu acho que na própria bola mesmo você começou a sentir algumas coisas. Isso. Aí na bola eu comecei a sentir. Foi entre 6:30 e 7 horas que eu comecei a sentir as primeiras contrações, assim, Exatamente. de parto, né? Alguns detalhes importantes também. Detalhe, né? Contratamos uma doula para estar acompanhando a gente contratou uma doula, né? A doula Daniele faz um excelente trabalho. Para o nosso primeiro bebê, cara, fez total diferença. Né? Não temos relato de parto aqui. Eu acho que você tem em algum lugar, não é? Você não chegou a Não, fazer acho nessa que época? não. Não, mas tudo bem. Mas assim, quem sabe outro dia a gente conta do primeiro bebê. Cara, foi essencial a Daniele, né, como doula no primeiro parto. Nesse também a gente contratou, porque gostamos. Mas aí foi aquela, né? A gente já tava indo na casa Ângela porque estourou a bolsa. Então a gente falou com ela pra gente se encontrar lá. É. Legal. Então isso foi um ponto que aconteceu. Segundo ponto, né? Acho que é apenas um detalhe, mas assim, eu faço questão de falar que realmente para honrar a vida deles, né, foram os nossos vizinhos, barra amigos, barra irmãos em Jesus, irmãos em Cristo, né? Que é. Pode falar o nome dele, né? Que é o Josué e a Evelyn, né? Eles são nossos vizinhos aqui. E, cara, eles, chegando nessa reta final, eles super, super se disporam em estar ajudando a gente, em estar levando a gente, sabe? De verdade mesmo, né? Não é aquelas pessoas que falam assim, ah, se precisar, pode chamar, e você sente que é por educação, não. Eles realmente super se Não, eles dispuseram. não deixaram a gente ir de outra É, forma se não fosse com eles, né? exatamente, exatamente. Então, uma bênção de Então Deus. aconteceu isso, e a gente falou com o Josué, né, nosso amigo, e aí ele se dispôs e levou a gente lá, certo? E outro detalhe, né, é que, é só realmente detalhe, né, é que a comida de lá é muito boa, cara. Nossa, a comida da Casa Ângela é muito boa. A gente só deu oportunidade de lanchar lá, certo? Eu lembro até hoje, era um lanche lá de bolo de Não, a coco, gente lanchou e jantou. Acho que, inclusive, foi isso que me deu força e energia graças pro a trabalho Deus. de parto, né? Foi uma É, janta
muito, Cara, que muito delícia. completa, assim, que eu fiquei tipo, nossa, não aguento mais comer. E foi muito boa, assim, pro trabalho de parto. Que delícia, amei. É, Né? E aí, voltando agora pra experiência, né? A Milena, ela só fez basicamente três coisas: banho quente, o spinning baby, que é uma posição que a mulher fica de quatro apoios, certo? De isso. quatro É apoios, de meio que de cabeça pra ah, baixo, assim, assim, que eu fiquei de cabeça pra baixo é, pro aqui, bebê isso, descer e ter a oportunidade de voltar. Quando ele voltar, ele já voltar encaixado, né? Então, acho que eu senti o momento que ele encaixou mesmo. exatamente. A Milena, ela subiu numa maca, né? Aí a maca, ela inclina, e a Milena ficou assim de quatro apoios, fazendo os movimentos lá muito loucos. E aí depois ela ficou na bola, uma bola bem grandona, sentada, fazendo os movimentos aí. Meu, eu acho que se não acontecesse, ainda tinha muito mais. Tinha acupuntura pra Tinha fazer. muita coisa, Era tinha até o, escaldapés, era tinha até o dia chá, tinha seguinte. muitas Era opções, até mas era até o dia seguinte de estímulo. E eu achei que, meu, a gente vai ficar aqui um bom tempo. Porque, cara, que coisa simples. Ela só ficou de quatro apoio, ficou mexendo ali, rebolando. Eu achei muito simples. Eu acho que isso não vai dar em nada. Mas deu, né? Por volta da bola ali, né? Que foi o terceiro estímulo, já começou a parar umas coisas assim muito fortes, né? sim. E aí, o tempo inteiro, enquanto isso estava acontecendo, o líquido continuava saindo, né? Saía bastante líquido, né? Aos pouquinhos. Isso também foi super diferente para mim, porque no do Matheus não teve nada disso. Mas o quê? É, o líquido e as contrações de Ah, fato. tá. Aí Forte pra a caramba. Dani, né, a nossa doula, falou assim: olha, quando começar a ficar mais Muito forte, me forte, avisa. me avisa. Só que assim, pra mim eu tava tipo, ah, tá leve, tá tranquilo. E nisso o negócio já tava pegando e eu tava tipo, ah, essa daí foi. Eu É, consigo, é sabe? complicado, a minha esposa é complicado. Eu há muito tempo ali, nessa história, eu falei, pô, vamos chamar a Dani e tal, acho que tá forte, vou falar com ela que tá forte. Aí no Não. aplicativo eu botava o quê? Leve, moderada. Ela quase se contorcendo ali com a contração, e aí tem um aplicativo lá, né, que mede contração. Aí bota lá, leve. Eu, cara, tá visivelmente no seu rosto que você. Assim, ela não expressa muito, né? Como a Eu gente fico falou. muito contida, É, né? Eu como a não. gente falou lá no carro, né? Que ela tomou óleo de rícino, pegou o Uber, a gente foi pra casa, ela ficou muito quieta. Então, assim, ela não expressa, tipo, ai, tô morrendo, mas ela fica Eu quieta. fico quieta. Às vezes ela franze assim um pouco a sobrancelha. Então pode estar sentindo muita dor, mas ela fica mais quieta assim, sabe? E aí eu vi alguns detalhes, tipo, eu vi de leve assim a sobrancelha dela franzindo e tal, ela tava mais quieta, já não tava conversando tanto durante a contração, meu. Tava forte. Aí acabava lá, apertava no aplicativo. Leve. Leve. Eu, amor, eu vou falar com a Daniela pra ver agora. Não, tá suportável, não sei o quê. Aí, beleza, beleza. É, eu acho, é o que eu tava falando, né? Eu acho que por eu saber como que era, eu achava que, ah, o negócio ainda vai ficar muito mais difícil. Aham. Não sei se eu fiquei um pouco mais resistente. É, acho que sim, ficou. Eu fiquei achando que ia piorar muito, já tava com uma expectativa muito grande que ia piorar e não chegou a esse ponto. Não naquele momento, né? Uhum, Mas aí foi isso. Acabou que fomos pro cardiotoco, né? Pra ouvir o coração exatamente. do bebê. E enquanto a Milena tava tendo contração, tava ali no cardio-toco e tal. E aí a médica, que é a parteira, né, a enfermeira obstétrica, que é o nome certo? Obstetra. É, não sei o nome, é a parteira, mas fácil falar. Ela percebeu que a cada contração tava diminuindo o batimento do bebê, o que já é normal, só que tava diminuindo muito. Muito, muito mesmo. Exatamente. A essa altura a gente já tinha falado com o Daniele que as coisas estavam fortes, e a Daniele já tava a caminho da casa Ângela, mas tava um trânsito danado, então ela não chegou na hora. Continua. Sim, estava diminuindo muito. E outro detalhe é que quando começou as contrações, elas foram avançando, o trabalho de parto foi progredindo tanto Pô, que foi tipo, já começou a cada 4 minutos. O negócio, sabe, foi tava muito doido. intenso. Eu acho que foi por isso que o batimento ele desacelerava muito e depois voltava ao normal, muito rápido, muitas vezes, porque foi muito rápido esse trabalho de parto, né? E aí, tá, aí elas Rapidinho, viram. dá um ponto aí. Só como a gente não tem relato de parto do primeiro bebê, só fazendo um paralelo muito rápido. No nosso primeiro filho aconteceu a mesma coisa, que é o Mateu, né? Hoje É, tem 2 anos e 8 meses. E só que quando a gente chegou na casa Ângela, a Milena tava com 8 ou 9 de dilatação, acho que 8 de dilatação, e botou o cardiotoco, tava vendo que também tava desacelerando, só que a bolsa não estava rompida. a bolsa não estava rompida. Mas não foi nem isso. Mas assim, basicamente, quando tem 10 de dilatação, o bebê nasce, né? E quando tem essa desaceleração,
a Casa Ângela, ela faz transferência para outro hospital. Mas, cara, tava 8. Um pulo já ia dar 10 e já ia nascer. Então, ali na época, as enfermeiras, né, obstetra, parteiras, as, Até. as parteiras, elas falaram assim, cara, falta pouco, então vamos lá. Aí, nesse primeiro parto, elas estouraram a bolsa e a evolução foi muito rápida. Aí o Mateu É, nasceu lá. muito rápido. Isso, agora voltando para a história atual. Aí nesse caso a bolsa já estava estourada, né? Então não tinha como elas acelerarem o processo. Então, quando elas começaram a ver que estava tendo essa desaceleração e fizeram para ver o toque para ver quanto estava de dilatação, estava com 5. Ela falou assim: olha, de 5 para 10 ainda pode demorar um pouquinho. Então, por precaução, a gente vai fazer a transferência de A vocês gente ficou para muito o hospital triste, mais cara. próximo. A gente ficou muito triste, No momento eu cara. não estava pensando, João, só tipo, não, Tá tudo bom. bem, né? Eu só estava sentindo ali Sei. aquela dor. Não, eu também concordei, claro, né, tal. Tentei argumentar, tipo, poxa, caramba, não dá, tal. Ela, E foi nessa poxa, hora não que a dá. Dani chegou, né? Na hora da É. transferência, né? E aí fizeram a transferência, aí foi todo aquele caminho lá Deixa eu dar um pouquinho mais de detalhes que Tá. aí, tipo, teve que fazer a transferência, aí tirar a Milena da maca dali, passar pra outra maca, pra ir lá pra ambulância. E Que por nisso, sinal é horrível. Nossa, é horrível. Eu sério, preferia ter ido de cadeira de roda. sério. Cara, é muito ruim deitar naquela maca sentindo Tem uma contração. foto, inclusive, que a Daniela tirou, eu vou pedir ela pra É, eu enviar nem pra não gente pra sabia. colocar aqui. Milena ficou basicamente deitada lá na ambulância, e enquanto tava eu, a Daniele, uma outra coisa legal também, a enfermeira, a parteira da casa Parteira. Ângela ela, ela foi junto com a gente também, então, pô, deu mais Sim. segurança pra, tipo, eles não só meteram o pé na nossa bunda e se viram, não, a enfermeira foi do lado, a gente foi conversando o tempo inteiro. A única que não tava conversando era a Milena, que tava ali quieta, sentindo contração. É, depois É, eu posso até falar um pouco mais sobre esse momento. como que foi pra você? Eu tava, Essa transferência aí. pra mim, eu tava sentindo assim muita dor já tava bem E forte, a só que gente nem visivelmente achava. ninguém Parecia que tava vendo. ela tava Eu dormindo. simplesmente fiquei É, quieta, parecia que tava parada, dormindo. não me movia Na e verdade, passava por todas as contrações. é, Tanto que foi tão forte, depois eu fui parar pra pensar, que a gente já chegou no hospital, acho que foi com em 5 8. ou 10 minutos? 10 minutos, foi 10 minutos, ó. 10 minutos de transferência da Casa Ângela até o hospital. Na Casa Ângela tava com 5 de dilatação. No hospital chegou com 8. É, com 8, cara, quase nascendo a bebê. 8. Só que assim, foi 8, e aí a gente entrou em um elevador. Não sei se você tava no elevador junto Não, comigo. rapidinho. Aí chegamos lá, né? Aí teve que dividir. Eu fiquei ali fazendo, abrindo o prontuário, tava com as informações da Milena, enquanto isso tava a doula, mais a A parteira parteira e o rapaz da ambulância estavam e o numa pessoal do sala, hospital. e o pessoal do hospital tava numa sala à parte. Tinha que foi alguém para abrir os papéis da Milena. Aí eu tive que ficar. Apesar da atuação da Daniela e da doula não ter sido muito presente, pelo menos nesse momento foi um momento que Ah, eu foi essencial aquela presença dela ali, é, né? então, assim, não foi grande parte do tempo, mas nesse momento, assim, eu me senti muito, muito bem, porque, assim, eu gostaria de estar com minha esposa, mas eu não poderia. E a Daniela, ela chegou junto, ficou, né, pô, foi diferente, assim, realmente. Sim, é um rosto conhecido, É um né? rosto conhecido, é. Aí, nesse momento, aí eles viram que eu tava com 8, mas ela falou assim, ó, tá com 8, mas já tá aqui, tá praticamente saindo, né? Então, eles correram pra um lugar lá que não era sala de parto nem nada. Aí foi o tempo de entrar no elevador. Quando a gente Rapidinho, é saiu, uma parte que eu acho legal, conta da transferência da maca e o rapaz da ambulância lá, sim, que o pessoal da Casa Ângela, eles são muito bem atencioso. atenciosos e preparados, desde o segurança até, sei lá, qualquer pessoa da cozinha, da recepção, eles são muito atenciosos mesmo. Inclusive o pessoal da ambulância, né? E aí, na hora que eu tava na maca da ambulância, eu tinha que E mudar tinha que, pra maca do hospital. Assim, eu não tava conversando com ninguém, eu tava sentindo muita dor, muita dor. E aí o pessoal do hospital falando, ó, vai, você tem que passar pra nossa maca, tem que não sei o quê. Eu tava me tem que ser apressando, agora. e aí o cara da O rapaz lá da ambulância, ambulância lá. da Casa Ângela, falou assim, não, é no tempo dela. Espera. Espera passar a contração e ela vai no tempo dela. Pessoal doido, né? Aí eu senti uma segurança ali, né? Com ele falando isso, aí foi muito mais tranquilo, né? E foi isso, né? Só para agradecer também o pessoal lá, todos são excepcionais.
E aí, enfim, né? A Elevador. gente chegou no elevador, só que assim que eu saí do elevador, já tava com 10 centímetros de dilatação. Eles fizeram um toque novamente assim que eu saí. 10 centímetros, uma tia já estava nascendo, não deu tempo de entrar em sala de parto nenhuma. Foi lá no meio que corredor, sei lá, do centro cirúrgico do hospital. Chegou a entrar num lugar ali Um onde as lugar eles pessoas fecharam com partem, a uma cortina. cortina ali, só para É. ninguém ver a situação. Mas aí, Isso aí entrou e foi isso aí. Lá, assim, o pessoal do hospital deixou, deixou a mulher ali à vontade, né, tal. No sentido de dela tomar a posição que ela queria. Então ela ficou de quatro apoios, o pessoal foi paciente, né? Teve só um momento ali de um pequeno estresse ali que eu fiquei um pouco incomodado. Foi que o médico falou, ó, a gente precisa fazer um exame de toque pra gerar a cabeça do bebê e eu tal. não queria, mas eu não aguentava mais Cara, exame de exame de toque pra caramba, toque. pô. Aí eu falei assim, cara, já vai nascer já, Eu falei, já cara, vai não nascer dá. já, não precisa fazer outro exame de toque Aí ele falou não. assim, ó, quando vier a contração, eu vou fazer um exame de toque, aí eu vou colocar o dedo, eu vou girar a cabeça dele, e vou ajudar a nascer. Eu falei, não, pelo amor de Deus, deixa que eu É, faça a força sozinha. E aí, cara, foi, graças a Deus, ele é, compreendeu, tanto que depois... mais ou menos, é, assim, foi de todo o tempo que a gente ficou lá, foi o único momento, assim, que eu lembro que eu tive um estresse, assim, com dois momentos, né, o outro momento, depois a gente conta, mas, assim, dois momentos, esse foi o primeiro momento que eu tive um estresse ali com alguém da equipe, que foi esse cara. Depois ele ficou tranquilo, né, mas aí eu falei isso aí, cara, não precisa, já teve exame de... Cara, pra que exame de toque? Já tá ali, tá Já tava nascendo ali nascendo, já, já tava ali. entendeu? Ele falou, vou fazer um exame de toque, eu vou girar a cabeça do bebê. Falei, cara, não precisa de exame de toque, não precisa girar a cabeça do bebê, tá beleza. Ele, não, se ela veio aqui, tem por algum motivo que ela veio aqui e tal, vamos fazer assim, tal, tal, tal. Aí Acabou que ele eu, nem fez, né? ele fez só o exame de toque lá pra sentir durante a contração, mas não girou a cabeça do bebê nem nada. É, não. Enfim, esperou realmente o bebê nascer, que foi o que a Milena falou e que eu falei depois pra ele também. Tanto que É, depois outras pessoas vieram e eu escutava ele falando, não, não toca nela, ela não quer ela não quer, intervenção, exatamente. quer que nasça sozinho, deixa nascer sozinho. Eu falei, ah, graças a Deus, né? Eu pensando, né? Mas assim, eu achei que o expulsivo foi tudo muito rápido. Isso era 10 horas da noite que ele nasceu. Começou 6h30, 7 horas, contrações, e 10 horas ele já tinha nascido. Exatamente. E aí, não lembro mais. Aí o bebê nasceu, eu lembro Ah, que tá. a gente tava ali na expectativa, né? Cada contração que vinha, você fazia força Ah, não, e eu foi. via, assim, eu tava numa outra visão, né? A Milena tava ali, eu tava logo atrás dela, olhando, né? E eu via cada vez mais a cabeça do Matias, né? Desse lindão aqui, descer, né? E a Milena fazendo muita força. Aí eu, cara, é agora que vai nascer. Mas não nascia. Não nasci. Foi algo assim muito progressivo, até que de repente eu vi a cabeça dele ali, né, já ali pra fora já. Cara, eu sei que assim, no momento do expulsivo, ela fez muita força, deu um grito, cara, eu fiquei com muita dó da Milena, porque assim, foi um grito, De desespero. foi um grito junto com um choro, e o grito foi baixo, porque eu não tinha muita força, e tinha Foi baixo? foi, não foi um grito, foi o grito, mas logo depois que nasceu, foi um grito baixo, com mistura de um choro, e você dizendo que tava doendo muito. Eu, meu Deus do céu, cara. Então, eu tava. Foi esse que aconteceu, né? Eu tava muito preparada, me preparei bastante durante a gestação para ter um trabalho de parto e principalmente um expulsivo mais tranquilo. Tava com o meu mental assim, sabe? Eu tava preparada de verdade. Só que depois da transferência, que mudou de um ambiente que eu estava no escuro, um clima legal, para chegar em um hospital, em uma ambulância, todo Mexeu mundo bastante, correndo, mexeu bastante. iluminação, um monte de gente falando, eu ouvindo um monte de gente que ia fazer cesárea também. Ah, cesárea de não sei o quê, cesárea. Eu falei, É, pronto, estão preparando é a minha outra cesárea. coisa, tipo, o Aí pessoal tava. eu fiquei nervosa, eu só fazia força para sair logo, para não ter a cesárea, que eu tava com medo da cesárea, né? Mas o pessoal tava falando de Foi. cesárea, Mas nem era pra mim. mas não era com a Milena. Ah, mas na hora eu É, não pensei. mas beleza. Aí, enfim, aí É. nasceu, aí eu perguntei, assim, eu queria, né? Colocamos no plano de parto que eu queria segurar o bebê assim que ele saísse. Eu perguntei pro médico, ele deixou. Ficou surpreso, porque ninguém quer assistir, muito menos segurar o bebê assim que nasce, né? Aí eu botei luva e tal, fiquei ali igual goleiro ali, esperando cair, né? Aí caiu, aí o bebê todo roxo, ele menor do que ele é agora, né? Menor e muita gosma, eu me sujei todo segurando. Só que eu não consegui segurar por muito tempo ele, porque ele era muito miudinho, parecia que se eu fizesse assim, ele ia quebrar, ia machucar ele. Aí fiquei ali, acho que uns torno de um minuto, 2 minutos, depois eu entreguei pra Milena, né? Porque
tava me dando nervoso segurar, porque parecia que ia machucar, eu tava sem jeito, ele ia escorregar, alguma coisa ia acontecer. Aí dei pra Milena, tal, ficou ali com ela, tiramos a foto também, né? Enfim, foi esse momento. Aí depois dali foi o processo todo, né, de tirar a placenta, etc e tal, né? E aí depois, no hospital, né, acho que a gente ainda não falou, mas foi no Hospital do Campo Limpo, que é o hospital mais próximo ali da Casa Ângela. Calma, Ai, neném. Aí depois, lá nesse hospital tem maternidade, mas estava cheia a maternidade, então a gente teve que aguardar ao lado, no corredor, literalmente no corredor. A gente, mais outras pessoas lá, né, e suas famílias com seus bebês que haviam nascido. E a gente ficou, cara, isso era já à noite, tá ligado? Tipo, umas 10 e pouco da noite, quase 11 horas. E a gente ficou até a tarde do dia seguinte. umas 4 da tarde do Até dia umas 4 da seguinte tarde no dia seguinte. no Até corredor. lá, a minha esposa, ela quebrou muitas expectativas. Foi difícil. Né? Você quer contar por quê? Até então, muitas mulheres, elas se. Porque assim, acontece bastante transferência da Casa Ângela para o Hospital do Campo Limpo e a gente já. Eu estava super ciente disso. Estava totalmente tranquila, caso acontecesse como aconteceu, estava aceitando de boa. Só que o que pegou pra mim foi que a parteira, na hora dela ir embora, ela falou isso pra mim, né? Ela falou assim: "Olha, tá tudo bem, você vai ter o parto aqui, né? Mas assim que ele nascer, você vai voltar pra casinha e a gente vai estar te esperando." E aí eu falei: "Ah, tranquilo, já tá nascendo, vai nascer daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos eu já estou lá de Nasceu, a gente volta." volta. Nasceu, a gente Não precisa volta. fazer nada, eu tô lá, né? Porque eu já conhecia a experiência do pós lá e sabia que era maravilhoso. E aí foi nesse momento que eu tive essa quebra de expectativa, né? Não foi nem pelo Matias ter nascido lá, mas pelo pós. Exatamente. Porque o pós lá é bem mais rápido, em 24 horas eu já teria alta. Já lá no hospital demoraria pelo menos no mínimo 48 horas. É, E eu não queria ficar 48 horas porque eu tenho o Mateu agora, né? Eu ficava o tempo inteiro pensando no Mateu, apesar dele estar com queridos também, né? Nossos amigos queridos que estavam isso. tomando conta dele. Que foi isso, que foi com a Evelyn, né? A família Foi com a dela. Liliane. Perdão, Liliana. Eu tava em Isso. mente a Liliane, a cara, o rosto dela, mas eu falei, perdão. Foi com a Liliane, exatamente. Nossa, ele Outros estava irmãos. super bem, mas a Tava gente. tranquilo, Mas eu super fiquei pensando, né? E aí foi por isso, né, que eu tive uma quebra de expectativa, né? Não só por isso, mas porque o ambiente hospitalar é muito diferente, né? Foi Muito, muito a nossa primeira diferente. experiência em um hospital, né? Até então a gente só teve o Mateu na Casa Ângela e lá, cara, é uma casa assim, é muito acolhedor, cara. Meu, é tipo, É tipo tipo o um, quarto da sua é o casa, quarto da né? sua casa, só Não que muito mais tem, bonito, tudo organizado, limpo. As luzes são baixas. Meu, o pessoal conversando assim muito tranquilo, não tem não tem pressa. enfermeira nem passando de madrugada acendendo Cara. a luz. É como se você Cara, é estivesse na muito sua tranquilo, as casa. pessoas respeitam, né? No hospital, as pessoas não respeitam barulho, cara. É gente arrastando maca, fazendo barulho pra caramba, cara. Liga a luz. Nem parecia que tinha bebê dormindo lá, cara. Você tá amamentando, tipo, mamãe, para de amamentar aí que tem que pesar agora. Como assim? Cara, eu achei muita loucura do Acendendo a pessoal, luz, Eu é achei uma muita loucura. loucura do pessoal, coisa que não acontece. Assim, tem essas coisas, pesagem e tal, mas, cara, não é de madrugada, né? É no momento oportuno. Tem as vacinas direitinho, mas, pô, não é na hora que eles querem, né? Tem ali um bom senso aí, meio termo. Lá não tem bom senso. É tipo, é agora, vamos lá. E luz acesa a todo momento, o pessoal não apagou a luz pra dormir, sabe? Luzes, barulho, lugar é diferente, cara. Lá tem toda uma estrutura. Depois tu vai lá para um. Depois que nasce, tem um quarto lá só pra você, no máximo tu divide só com mais uma pessoa. Lá tem uma cama. Meu, é muito tranquilo. As pessoas servem comida lá muito boas. Isso é um ponto também muito bom. Do hospital também era muito boa. Mas enfim, quebrou muita expectativa isso no tempo e na estrutura. Lá, luzes sempre acesas, o lugar é diferente, não era um lugar que remetia a casa, um lugar acolhedor e barulho. Então, assim, foram esses fatores assim que influenciaram muito para minha esposa. Para mim, me influenciou muito, mas assim, eu sou homem. Então, cara, qualquer lugar, entre aspas, assim serve, né? Eu tô com saúde, tem água, beleza, né? Então, eu sempre penso desse jeito, né? Agora, quebrou muita expectativa assim para minha esposa. Então, foi bem difícil para ela. Sim, foi bem difícil esse ficar lá, né? Acho que a partir do terceiro dia que eu já fui dar uma É. melhorada, fui aceitando, né? Vamos contar, vamos resumir o que aconteceu, né? E aí deu as 48, aliás, meus É. amigos, até dar as 48 horas, Nossa. todo mundo, todos os plantões possíveis sabiam que a gente era o casal da Casa Ângela, porque a minha esposa
ela falava pra eu falar com as pessoas. Pra ver se rolava transferência. Isso. Ah, não Aí rolou. ela via que não tava resolvendo eu falar com as pessoas. Aí o que que ela concluiu? A culpa tá no marido, né? Ah, o marido que é, né? Acata a primeira coisa que os outros falam. Aí ela foi falar com os médicos, né? Enfim, Eu não tava nem pensando. Cara, pós-parto. eu falava, Eu amor, não queria ter que amor, o passar por pessoal isso. já falou que não quer, vamos Eu já parar, tava com tá a chato. cara inchada já de tanto chorar. Então todo mundo passava comigo. Ah, tadinha, é assim mesmo, tá tudo bem, não sei o quê. Teve uma enfermeira que falou assim: olha, eu já falei até com uma psicóloga pra ela vir aqui. Falei, cara, eu não quero conversar com ninguém, sabe? E acabou que a psicóloga Ah, nem veio. mas assim, vamos para resumir, né? Por que que não queriam transferir a Milena para casa Ângela, né? O motivo, porque você, o seu sangue, eu sempre esqueço o seu sangue, o seu é positivo do bebê negativo, certo? Ali, ó. Pera Isso aí, aí. vamos lá. O seu é positivo e o dele é Não, ao negativo? contrário. O meu é negativo e o dele é positivo. E aí, quando tem essa incompatibilidade, né, tem grande chance de acontecer a icterícia, né? Que é No super bebê normal. seguinte, certo? Não, no bebê. No bebê atual? Isso, no bebê atual. E Entendi. foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. Então o pessoal queria monitorar o Matias para ver se ele teria Icterícia. icterícia ou não. Então por isso que o pessoal segurou a gente mais tempo lá, né? E enfim, acabou que no final das 48 horas, né, depois de muito exame, depois de. Cara, não deu pra dormir lá direito, cara, porque de madrugada, pessoal muito inconveniente, pô, bem chato mesmo, toda hora abrindo a porta, acendendo a luz, cara. Chega, acende a luz, meu, é brabo. Mas enfim, depois, no final das 48 horas, chegou o resultado. Não tinha feito exame, mas assim, passou alguém pra ver É, se com um aparelhinho pra ver se é, ele tava. viu visualmente e viu com um aparelho na pele dele pra ver se ele tinha icterícia. É. Aí a mulher lá, a enfermeira, falou que ele tinha. Iria ficar mais um dia. Visualmente ela não Não viu, tinha, não mas aí tinha. com o aparelho ela detectou um pouquinho É, alterado. Aí, exatamente. devido a essa pequena alteração, decidiram colocar ele no banho de luz para que não aumentasse, né? Exatamente. E É aí um. ficou um dia no banho de luz. É Aí eu o. pensava que no dia seguinte, agora sim a O, gente vai embora. o, Não. o banho de luz é um berço com luz azul. É. E aí tinha que deixar lá. Mas eis a questão, olha o dilema. Coloca o bebê lá, o bebê ele fica basicamente pelado só de fralda, né, lá no banho de luz. Porque se botar roupa, atrapalha, né, que a luz entre no corpo, né. Mas o bebê fica assim, incomoda, o bebê não tem nada pra se apoiar. Então colocava lá, o bebê chorava. Aí tirava, o bebê ficava de boa. E a gente E tinha isso que ficava o deixar dia inteiro, a noite é, inteira, e o bebê tirando e tinha colocando. e o bebê tinha que ficar lá o máximo de tempo possível. Então foi um dia bem difícil para no dia seguinte a gente descobrir que ele teria que ficar lá mais um dia. Aí, pela graça, cara, às vezes nunca é a nossa vontade, às vezes Deus, ele tem a vontade. No final das contas, né, a gente tá falando aqui, parece que foi muito ruim pra gente, e realmente foi um processo difícil, mas no final das contas, a própria Milena viu que foi o melhor a ser feito. Sim. No final das contas, eu dei graças É, a Deus, né? Porque realmente ele precisou desse suporte. Não foi no pós-imediato do parto, né? Mas foi depois, né? E aí que ele teve essa icterícia, teve o acompanhamento. Também teve que ele fez a é isso. frenectomia, né? Da É. linguinha, o corte da língua, que também já foi feito lá na hora. Então, foi Exatamente. ótimo. Isso é uma coisa que tanto o Mateu quanto o Matias, né, eles tiveram no início, a língua presa, basicamente. Aí tem que fazer uma mini cirurgia para cortar, né? Cara, isso é muito caro. Com o Mateu, a gente conseguiu, assim, foi Deus mesmo, o mega desconto que fez por R$ 300 quando ele tinha 3 ou 4 meses, 2 meses. 2 meses. Isso. Com o Matias, cara, o pessoal fez Fez lá na no hora, eu dia nem da esperava. liberação. Fez o, como que foi? Foi um cortezinho. Ah, foi, nem sangrou nem nada. É, Colocaram acho que, anestesia, fizeram acho que corte. ele deu um chorinho e acabou. E Deu choro mais pela anestesia, que a é, moça falou que tem gosto ruim, do que pelo corte, que não sentia, sabe? exatamente. A recuperação, mesmo dia já tava mamando. Já o Mateu durou uns 2 dias, assim. Teve que dar remédio pro Foi bem, Matheus. bem chatinho. Então, nele, cara, Foi bem rápido. melhor hora pra fazer qualquer coisa nos pequenininhos é essa, que a cicatrização tá no auge. Então, assim, no final das contas, a gente viu que foi tudo muito certo, né? E, assim, pra gente foi muito chocante porque era um hospital. Né? A gente não está acostumado com o hospital. Mas, apesar da rotina do hospital, que foi desagradável pra gente, vimos que os profissionais ali eram bem atenciosos, né? Pô, bem atenciosos, né, amor? O médico, assim, vinha para conversar com você, explicava, né? Explicou por que que tinha que ficar mais um dia e É, porque eu tal. também tentei, né?
É, Pedi de a novo, liberação pra de ele. novo, de novo. Mas aí ele veio depois me explicar. Então, assim, esse é um pouco do nosso relato de parto, né? E é isso, né? Acabou que o Mateu, ele ficou com a nossa vizinha, né? Que foi com a Liliane, depois a minha sogra chegou e ficou com ele. O que estava sendo, assim, acho que um pouco mais difícil era isso, né? Um pouco da distância, né? Com o nosso mais velho. Sim. Mas aí, graças a Deus, deu tudo certo. Eles conseguiram fazer uma visita pra gente lá no hospital, então amenizou um pouco a saudade. Então, Deus, ele cuidou de tudo. Depois a gente viu, assim, com mais clareza, né? A mão de Deus todo Sim, momento com a gente. Né, amor? verdade. É isso aí. Então, no final, valeu super a pena, né? Deus sabe de todas as coisas. E aí, nós somos muito gratos pela oportunidade que a gente teve de passar o início de trabalho de parto lá na Casa Ângela, porque foi lá que tudo começou a desenrolar. Chegamos no hospital já para ter o bebê só. É, Então, somos muito gratos, né? exatamente. Também somos muito gratos pela equipe como um todo, né? De médicos, de enfermeira, enfim, de todo mundo lá do Hospital Campo Limpo, né? O pessoal muito atencioso. É, Ao todo, eu acho que teve só umas duas pessoas, contando com o médico que eu contei aqui a história, né? Que foi um pouco incômodo, mas assim, cara, duas pessoas a cada 20 ou 30 pessoas que estiveram ali com a gente em diferentes plantões. O pessoal foi excelente mesmo. A gente não tem o que reclamar. E a gente teve muita empatia também, porque na verdade essa é a realidade da maioria das pessoas. Elas passam por hospitais, né? Ficam no mínimo 48 horas, né? Lá, e vivem tudo isso. E a gente, como a gente não tinha vivido, a gente achou tudo muito diferente, né? É, Então a gente falou, cara, é isso que as pessoas passam, né? Porque não é todo mundo que tem a oportunidade de ter um filho numa casa de parto. Na verdade é bem difícil, né? bem Bem difícil. difícil conseguir ter um filho lá, né? Tem que estar tudo perfeito. Tudo perfeito. Então a gente tem que ter um plano B, né? Exatamente. Bom, o nosso pequeno que está acordando, acredito que seja isso o nosso relato. A gente não faltou. Acho que deve ter faltado alguma coisa, mas assim, a maioria a gente contou. É. E que possa servir, sei lá, para Ai, tá fortalecer tudo bem. você, mãe, pai aí que tá planejando, tá vivendo essa gestação, né? Que deixar um último recado aí para mamães aí que há um tempo atrás você que estava assistindo relatos de parto, né? Hoje você tá fazendo um que é o recado para mamães aí. Ah, pra confiar em Deus, né? Porque Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o momento certo, né? Confiar no Senhor. Que às vezes a gente fica idealizando muitas coisas, mas na hora pode acontecer totalmente diferente. Se a gente tem a nossa confiança em Deus, a gente sabe que Ele tem o melhor, né? É isso. Amém. E no momento você pode não ver isso, mas no final, muitas vezes Deus ele é misericordioso, ele vê o quão ele cuidou de você ao longo de todo o caminho, por mais que você não esteja vendo. Amém? É Amém. isso. Obrigado pela sua presença. E se te ajudou, comenta aqui embaixo no que a gente pôde te ajudar, né, no que Deus falou com você ao longo desse vídeo. Um grande abraço, fica com Deus e muito obrigado. Valeu.